Amém, irmão? Paz do Senhor. É uma alegria e um privilégio para mim estar aqui. Eu sei que a Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas estava ansioso de estar aqui com vocês. Já estamos aqui há algum tempo, como o Tom mencionou, desde fim de novembro do ano passado, né? Temos ajudado aqui no Ministério Infantil desde agora desse ano, mas ainda não tive a oportunidade de compartilhar um pouco aqui com os irmãos da igreja em geral, mas com as crianças. Mas só uma correção, né? Estava falando com o pastor Clóvis, o IEV+, a partir de setembro deste ano, né? Do mês que vem, não de setembro do ano que vem, como o Tom compartilhou aqui com vocês, mas participe. Né? Eu tenho ajudado ali os meninos no Connect, né? Que é o nosso ministério aí de mídias, e tem sido uma bênção para mim poder andar com eles mais próximo. Já conhecia alguns um pouco, estão lá celebrando lá na 21, só eu consigo ver. E se você quiser ajudar, se tiver dons e talentos para essa parte de mídia, procure aí o Fernando Mota ou o Fernando Fernandes, converse com eles e se voluntarie também para a mesa de som, toda a parte de audiovisual da nossa igreja. A gente precisa de muita ajuda, tem muita coisa para fazer, não são só os cultos. Então, se você tem essa disponibilidade, se voluntarie e ajude. E um outro recado, no final do culto ali fora, nós teremos um presente para os nossos papais, não é mesmo? Não precisa ser criança pequena do nosso ministério, então se você é pai, eu te convido a passar ali no final e retirar uma lembrança simples que nós queremos dar para vocês para marcar esse dia. E o Tom já fez aqui uma abertura do que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero ler um texto. A minha Bíblia está na Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas vocês vão ler aí, o pessoal online, ou vocês estão aqui, vão ver aí no telão na NVI. Então eu queria compartilhar com vocês um texto que está em 2 Crônicas 20. A gente vai passar quase o texto todo, mas eu vou pular alguns versículos, vou fazer um resumo de outros para vocês. Mas é um texto que Deus falou muito comigo. Quando eu vim aqui para o Brasil em 2018, eu falei sobre... O tema da mensagem que eu trouxe foi sobre o nome. Porque quando eu cheguei na Jordânia em 2016, a gente se mudou para a Jordânia em 2017, mas eu fui em 2016 antes para conhecer o trabalho lá. E eu descobri no aeroporto, quando eu fui barrado, que Ismael é um nome muçulmano. Então eles fizeram ali todo um interrogatório, porque eu, na inocência, fui orientado. Falei, olha, como é que é aí? A gente tem algumas restrições. Falei, não, você pode falar que está vindo fazer um trabalho na igreja, não tem problema nenhum. E quando eu falei, olha, eu vou fazer um trabalho na igreja, eles falaram, mas você chama Ismael? Eu falei, chamo. Falei, então senta ali um pouquinho. Porque para eles, você chamar Ismael e ser da igreja, você é um muçulmano convertido. Não faz sentido nenhum você ser cristão e chamar Ismael. É a mesma coisa que para a gente aqui falar, esse aqui é o Maomé, o menino aqui da igreja. É algo esquisito, é muito conectado à religião. Então, porque essa era a realidade que eu estava vivendo. Eu tinha voltado daquela experiência de ter toda a dificuldade ali. Fui levado para interrogatório pela polícia, não só no aeroporto, mas um tempo depois, quando fui aplicar o visto. E era essa experiência de vida que eu estava vivendo. Mas agora, nesse retorno ao Brasil, a minha nova experiência foi que eu me tornei um pai, lá na Jordânia. Eu e a Fanny, depois da vinda ao Brasil, quando chegamos na Jordânia, um pouco tempo depois, descobrimos que a Fanny estava grávida e Deus nos abençoou com a vida do Ângelo, que é o nosso filho. Mas nesse período da gravidez, o pessoal que está aí na nossa lista de transmissão ou participou dos cultos aqui nessa época, sabe que nós tivemos algumas complicações. Nós fizemos um exame, que as mães provavelmente vão saber, que ele é chamado de translucência nucal. É uma medida, que durante ali um ultrassom, um médico pega para ver se tem algum acúmulo de líquido na nuca do neném. Que se existe esse acúmulo, isso pode indicar alguma doença. Gente, é um exame de Satanás.
Porque você não tem alegria nenhuma nesse exame. Você fica apreensivo, é horrível. E o nosso médico, ele era um médico muito bom. Muitas pessoas nos indicaram ele. Mas ele era um ótimo médico e uma péssima pessoa. Ele não tinha o tato, não tinha o carinho para lidar com uma situação adversa. Então, quando nós fizemos esse exame e deu uma alteração ali, ele olhou para mim e para a Fanny ali no consultório e falou, olha, deu uma alteração aqui e o seu filho pode ser mongol. A gente entrou em choque. A Fanny na hora já começou a chorar e eu segurei. Falei, não. Eu falei, e aí? Falou, olha, precisa fazer um outro exame, um exame de sangue, que a gente vai mandar, não tem aqui na Jordânia, a gente coleta o sangue aqui, manda o sangue para a Espanha, e esse exame é caro, e até já agradecer aqui o pastor Clóvis e o Elinho, que estão aqui representando os pastores, que foi a IEV quem nos ajudou no custo desse exame, e tem que mandar para lá, e é uma semana para sair o resultado. Então nós tivemos uma semana ali de muita apreensão. Nós já avisamos os nossos líderes, falamos, olha, essa semana nós não vamos participar do ministério. Nós vamos ficar em casa, em oração e nos fechar para orar e eu poder ficar aqui e cuidar da Fanny. E fizemos o exame mandando, e não pouca apreensão de 7 dias mudou para 10. Porque na Jordânia, em países árabes em geral, a sexta-feira é o nosso domingo, é o dia santo, então não funciona nada. E eles coletaram o exame na quinta-feira. Então na sexta eles deixaram o exame lá, descansando, dentro do laboratório, em vez de mandar já lá para a Espanha. Então no sábado, a menina do laboratório me ligou e falou, olha, a amostra se perdeu, porque ficou muito tempo aqui, até mandar para a Espanha, então tem que coletar o sangue de novo. Então foram 10 dias de muita angústia. Mas, voltando ali ao período que nós coletamos esse exame pela primeira vez, a Fanny já estava chorando. O golpe foi totalmente nela. E eu segurei, eu fiquei firme, eu precisei ser forte por ela ali naquele momento. E então nós fomos para casa, avisamos a nossa liderança, o pastor Homero, e a Fanny ainda chorando e eu segurando. E aí ligamos para a mãe da Fanny para contar o que tinha acontecido. E a Fanny também não conseguia falar porque ela só chorava. E eu contei para minha sogra. E estava bem. E aí ligamos para os meus pais. E a minha mãe atendeu. Conversei com ela, expliquei tudo o que estava acontecendo. E estava ok. E aí meu pai chegou. No que o meu pai chegou, eu não conseguia mais falar. Falei, ainda bem que eu tinha contado para minha mãe antes. Porque ela que teve que contar para o meu pai. Porque eu só conseguia chorar. E eu comecei a chorar, e não conseguia nem falar. Parecia criança mesmo, sabe? Quando chora, um choro que você sente em você a dor. E eu não entendi o porquê isso aconteceu. Porque eu falei, olha, já é a terceira ou quarta pessoa que eu estou contando essa história, e eu estava bem, eu estava forte, mas com meu pai eu não consegui. E então Deus falou comigo e falou assim, porque com ele... Eu tenho andado muito com o pastor Elben, estou muito chorão, gente. Então, eu vou tentar segurar aqui. Mas ele falou, porque ele é forte por você. Você não precisa ser forte para o seu pai. Toda vez que você se machucou, que você teve algum problema, ele foi forte por você. E é a mesma coisa o que eu sou com você. Você não precisa ser forte comigo. Você pode simplesmente vir a mim e chorar. E eu sou forte por você. Eu te consolo, eu te pego nos meus braços. Então, esse é um primeiro aspecto desse nosso Deus Pai que eu quero tratar com vocês hoje. Que é o nosso Deus Pai e protetor. E aqui no texto de 2 Crônicas 20, o povo de Judá estava se preparando para uma grande ameaça. Algo que fugia do controle, fugia da capacidade deles de lutar contra. Como nessa situação que eu acabei de testemunhar para vocês. Não tinha o que eu fazer ali. E o texto diz assim: algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá, que era o rei de Judá naquela época:
um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. Eles já conquistaram a cidade de Hazazão Tamar. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. No verso 4 diz: todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Meus queridos, Judá aqui, já após a divisão do reino, aqui nós estamos tratando da parte de Judá, estavam tendo uma ameaça que eles jamais poderiam combater. 3 exércitos se uniram para combater o exército de Judá, que já era dividido, já tínhamos Israel e Judá. Mas eles tinham um rei que buscava e adorava ao Senhor. Então, quando essa ameaça chegou até eles, ele não teve dúvida, falou: olha, o único que pode nos socorrer é o nosso Pai, é o nosso Deus. O único que é poderoso o suficiente para derrotar 3 exércitos é o nosso Deus. Então, o texto aqui nos diz que ele teve medo, e é óbvio que ele teve medo. Você estava à beira da aniquilação. 3 exércitos vindo diante de ti, não ia ter prisioneiros de guerra. Ia ser um extermínio do povo de Deus. Mas nós sabemos que Deus tinha uma promessa para o seu povo. Uma promessa que se cumpriu depois na vida de Cristo e se estende a nós nos dias de hoje. E é por isso que estamos aqui reunidos. E Ele jamais deixaria que isso acontecesse. Porque se Judá ali fosse aniquilado, aquilo que ele prometeu para Abraão lá atrás sobre a sua descendência, seria mentira. E nós sabemos que o nosso Deus não é homem para mentir. E então o texto continua aqui dizendo que Josafá reuniu todos os homens e mulheres e até crianças se reuniram ali para jejuar e orar e buscar ao Senhor diante dessa luta, desse gigante. Quem assistiu aí o nosso encontro de férias, nós tivemos um exemplo, claro que de uma forma cômica, de Davi e Golias ali, mas é mais ou menos a mesma situação. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, essa é uma causa impossível. Muitos problemas que nós enfrentamos hoje, a nossa visão é uma causa impossível, que não tem como ser resolvida. Mas nós esquecemos que nós temos um Pai que cuida e nos protege. Irmão, Deus mandou a palavra através do profeta. E o profeta se levantou. E ele trouxe uma palavra, eu não vou ler o texto, eu vou resumir aqui. Mas está ali no verso que não, vamos ler. No verso 15. Jaaziel disse: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção. Isso é através do Espírito Santo de Deus, o profeta levando essa mensagem. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Irmãos, às vezes nós enfrentamos algum problema, nos damos de frente com situações que nos assustam e nos põem medo, como por exemplo o Covid. Por quanto tempo nós ficamos fechados dentro de casa com medo? E agora, mesmo que nós estamos saindo, nós, claro, devemos ser cuidadosos e zelosos, usar a máscara, álcool gel, distanciamento, fazer todos os protocolos, como nós temos seguido. Mas nós não podemos morrer de medo de morrer. Ali o povo de Israel estava realmente com medo de morrer, tinha um exército, era algo físico, uma ameaça visível vindo contra eles. Mas o Senhor nos diz aqui nesse texto: olha, não tenha medo, nem se desesperem, porque essa batalha é minha. E é a mesma mensagem que Ele quer trazer hoje, nessa manhã, para vocês. Às vezes você está enfrentando um problema que tem te causado medo, tem te causado angústia, feito você perder o sono à noite, que tem te entristecido.
Mas a mensagem dele para você essa manhã: não tema, porque essa batalha não é sua, ela é minha. E ele vem, ele luta por nós. Como a continuação do texto diz, que Deus falou: olha, espera, depois vocês vão à batalha, não vão agora. E quando vocês chegarem lá, vocês vão ver o que eu fiz. E o texto diz na continuação aqui que eles já começaram a louvar ao Senhor, porque eles tinham fé no Deus que eles serviam, no Pai que os protegiam. Então, antes mesmo deles verem o resultado, só simplesmente depois da palavra que foi compartilhada pelo profeta ali, eles creram na vitória e louvaram ao Senhor. E então eles partiram no tempo determinado por Deus, e partiram cantando e louvando ao Senhor. E no texto, no versículo 22 diz, que logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou grande confusão entre os moabitas e os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Meu querido, o povo de Israel não precisou tirar a espada. Eles não precisaram perder uma sequer vida do seu exército para derrotar os outros 3. Porque o nosso Deus, ele age no impossível. Então eles viram aquele grande exército e Deus falou: olha, não são 3 exércitos que estão vindo contra vocês? Pois bem, é fácil derrotá-los, eu coloco um contra os outros. E então 2 exércitos se reuniram e derrotaram ao terceiro. E então esses 2 começaram a lutar entre si e todos foram dizimados. E no verso 24 diz: quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Aí o Josafá e os seus soldados avançaram e começaram a pegar tudo o que havia no acampamento inimigo. Encontraram muitos animais de carga, armas, roupas e objetos de valor. Levaram 3 dias pegando as coisas, mas havia tanto que não puderam levar tudo. Esse é o nosso Deus, meus queridos, esse é o nosso Pai protetor. Às vezes você está enfrentando um problema agora que você não vê uma solução, mas Ele já está chegando o resultado lá na frente. Ele já está vendo e falando: olha, tenha calma, tenha paciência, porque essa batalha é minha. E lá na frente, o que você vai ganhar depois dessa batalha é muito mais do que você pode carregar. É muito mais do que 3 dias de viagem carregando. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque vai ser impossível para você levar todas as bênçãos que eu tenho para você. Meus queridos, nosso Deus é um Pai protetor. Ele não vai te desamparar. A Bíblia nos diz que ainda que pai e mãe te abandonem, eu não vos abandonarei. E Ele é assim, é um Pai presente. Ele não nos abandona, Ele está conosco em todo o tempo. Mesmo no tempo que você pode se sentir mal, que você está no chão, Ele está ali te protegendo. Ele está ali cuidando de você e te levando pela mão. Então, queridos, esse é o primeiro aspecto da paternidade de Deus que eu quero trabalhar com vocês. Ele é um Pai protetor. Ele nos protege, Ele cuida e Ele nos livra do mal. E o segundo texto que eu quero trabalhar, e a segunda característica da paternidade de Deus, é que nosso Deus é um Pai de amor. E essa passagem é muito conhecida, está lá em Lucas 15, a partir do verso 11, que é a passagem do filho pródigo. Creio que todos sabem, ou quase todos sabem, mas eu vou dar uma resumida nesse texto, que ele diz assim, que um homem tinha 2 filhos, e um dos filhos chegou para ele e falou: pai, me dá a minha parte da herança, porque eu vou viver a vida, eu vou me embora. E esse pai fala: tá bom, filho, aqui está a sua parte da herança, vai. E esse filho vai aí curtir a vida no mundo. Então, festas, bebidas, muitos amigos,
Mas, queridos, nós trabalhamos todo mês e tem uma expressão que eu uso que eu vejo que a cada mês sobra mais mês no meu salário. Né? Não tem sobrado salário no mês, mas tem sobrado mês no meu salário. Cada vez acaba antes. Só que no mês seguinte, como nós trabalhamos, ali no comecinho, por mais que seja por um pouco de tempo, volta aquele recurso. Mas quando nós gastamos assim de uma forma deliberada, sem pensar no amanhã, sem sermos zelosos e com aquela porção das riquezas que o Senhor nos confiou, acaba. Se eu pegar e falar esse mês, Fanny, fecha a cozinha. Esse mês a gente vai comer fora todo dia, café da manhã, almoço e janta. Não chega no dia 3. Então a gente tem que falar, não, vamos lá, vamos comprar arroz, feijão e fazer em casa. Se precisar, a gente compra a farinha e faz o pão. A gente tem que ser zeloso com os nossos bens. Mas esse jovem não tinha essa sabedoria, porque ele sempre teve o pai sustentando ele ali. Então ele pega aquele dinheiro, que devia ser muito, e ele sai, vai gastar, e vai curtir a vida. E então ele começa a gastar, mas chega uma hora que o dinheiro acaba. E aí esses amigos vão embora, e ele fica só, sem eira nem beira, sem ter para onde correr. E ele fala, olha, agora eu preciso arrumar um emprego. E o emprego que ele consegue é de cuidador de porcos. Meus queridos, eu vou falar. A gente esteve ali num país muçulmano, do ladinho de Israel. Né, se tinha uma coisa que eu era privilegiado ali, era a vista. Da porta da minha casa, eu morava desse lado do Vale do Jordão, na montanha desse lado. Então eu tinha todo o Vale do Rio Jordão, a montanha do outro lado até chegar a Jerusalém. Então, da janela da minha casa, de dia era mais difícil por causa da poeira, da areia. Mas de noite, você via as luzes ao longe de Jerusalém. E embaixo você via o Mar Morto e Jericó. Então, eu tinha esse privilégio dessa vista. E ali, pode ser muçulmano, pode ser judeu, a relação com o porco é igual. É zero. Zero. Se tinha uma coisa que me fazia falta do Brasil, era comer carne de porco. A linguiça no churrasco, né, um torresmo, não tinha. Quando tinha, em algumas lojas, lá eles tinham autorização para vender, mas o preço era absurdo, porque você tinha que trazer de fora. Nós tínhamos algumas fazendas de criação de porco, mas o governo sempre que aparecia, por exemplo, quando teve o Covid, em fevereiro de 2020, o governo foi lá e matou todos os porcos da fazenda, e dando a justificativa, não, eles podem transmitir o Covid. Então, eles evitam o máximo. Mas nós temos porco selvagem por lá na região, né? Esses javalis, eles sobem da África e atravessam para o Oriente Médio. Então, quando acontece de algum atravessar para a Jordânia, eles ligavam para o caçador da nossa cidade, que era cristão. Porque o exército nem atirava no porco. Eles falavam, aqui em tal região tem uns porcos aí. E o caçador ia e matava. E assim que ele chegava e limpava, ele me ligava. Falava, tem porco. Falava, estou indo aí. E era mais barato do que aqui, gente. Então, às vezes já chegava e falava, me vê o pernil inteiro. Aí você via só os crentes se reunindo. Irmãos, então a relação do muçulmano e do judeu, que aqui é o caso, Jesus está contando essa parábola para judeus. Então ele está falando, olha, aquele homem, aquele jovem, ele foi cuidar de porcos. Então você já imagina a reação do judeu ao ouvir essa parte da história. Porque para ele o porco ele é impuro. Você não pode nem pôr a mão. Quem dirá cuidar. Mas o texto vai ainda mais longe. E fala que esse jovem começou a desejar a comer a comida dos porcos. Irmãos, se comer o porco já é algo impuro para eles, imagina comer o que o porco come. E esse jovem, a fome dele era tanta, o desespero dele era tanto, que ele começou a desejar a comer essa comida, a lavagem.
Mas o texto continua, irmãos. E fala que esse jovem ali, quando vem esse desejo à mente dele, ele fala, o que eu estou fazendo? Eu tenho um pai que me ama e cuidou de mim a vida inteira. E eu estou aqui desejando comer comida dos porcos. Não, eu vou voltar para ele. E eu vou falar, pai, me perdoa, porque eu pequei contra os céus e contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então me trate como um dos seus servos. Porque na cabeça dele falou, olha, os servos comem banquetes na casa de meu pai. Mas irmãos, o texto diz, no verso 20, que ele saiu e foi para a casa do pai. E fala que quando o rapaz estava ainda longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E tem uma versão que fala que ele beijou muito. Então o filho fala isso que eu acabei de dizer e fala, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de filho. Mas o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e a sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. E queridos, esse pai de amor, que ele viu o filho longe, e olha, aqui até a Paty estava aqui agora, e ela me deu tchau, e eu fiquei olhando assim, falei, quem é? E a gente só estava de máscara, daí depois eu reconheci. Então nesses dias que nós temos usado máscara, já fica difícil reconhecer um ao outro, se a gente não tem o contato no dia a dia. Irmãos, esse jovem saiu de casa, a Bíblia não relata o tempo, mas pelos bens que o pai tem, ele demorou um bocado para gastar. E ali, desejando comer a comida dos porcos, que ele não tinha dinheiro para comprar comida, ele também não ia cortar o cabelo e fazer a barba. E ele estava trabalhando com os porcos e o cheiro dele devia ser insuportável. Mas esse pai, quando viu o filho dele vindo ao longe, que também devia estar com as vestes rasgadas, as roupas sujas, ele o reconheceu. E ele correu e abraçou e o beijou muito. E deu a ordem para os seus servos, falou, olha, tragam a roupa, tragam o anel, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, vamos celebrar. E é o mesmo que o nosso Deus, o nosso Pai de amor faz conosco. Às vezes nós estamos nos sentindo, por conta de algum pecado ou alguma situação das nossas vidas, como quem deseja comer comida dos porcos. Nós nos sentimos como quem está ali vivendo entre porcos, nós nos sentimos imundos. E não temos vergonha de olhar para o nosso Pai. Mas o que ele nos diz nessa manhã, não se sinta assim, porque quando você der um passo de volta e eu te ver vindo ao longe, eu vou na sua direção e eu vou te abraçar e te beijar e mandar trazer a sandália e as roupas e matar o novilho e pôr o anel no seu dedo, porque você é meu filho. Você não é servo, você é filho. E nós vamos celebrar o seu retorno, então nós não podemos ficar com esse sentimento que nos corrói, nos sentindo imundos, nos sentindo impuros, porque nós somos filhos do Pai. Nós não somos agregados no reino, nós somos filhos de Deus, e nós somos chamados de filhos, e Ele quer nos trazer de volta. Ele quer, o desejo do Pai, quando o filho está longe, é que ele volte. Irmãos, eu não posso ir dormir antes do Ângelo dormir, porque se ele vê que eu estou no quarto, ele já começa a vir em cima e querer brincar. Então eu vou com eles no quarto, a gente vai ali, troca a fralda, coloca a roupa, porque ele não deixa se cobrir, então a gente põe uma roupa mais quente para a noite, e ora, e ele vai dormir, eu vou para a sala. Mas às vezes eu estou na sala, e se eu assisto alguma coisa que fala dessa relação de paternidade, já começa a me dar saudade. E eu quero ir no quarto e deitar com eles ali na cama para ficar próximo. E é essa saudade que o Pai tem de você que está longe. O nosso Pai tem saudades de nós. Quando nós saímos pelo mundo, estamos andando para ir longe da presença dEle, Ele tem saudade de nós.
E Ele nos quer de volta, e não interessa por onde você tem andado, não interessa o quão imundo você seja, ou você esteja, e você esteja se sentindo, Ele vai correr, assim que Ele te ver ao longe, Ele já te reconhece. E Ele vai te beijar e te abraçar, não importa a situação, não importa quão longe você foi, não importa quão imundo você se sinta. Ele é o seu Pai, e Ele vai te abraçar e te beijar, e vai pôr um anel no seu dedo. E então haverá festa. Haverá festa, queridos. A Bíblia nos relata quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Mas também há festa aqui. Elinho pregou outro dia aqui, fez um apelo, e algumas pessoas vieram à frente, e houve festa, houve celebração. Quando nós temos batismo, a festa, porque o nosso Pai celebra quando o filho volta para casa. É a nossa tristeza, é a tristeza do pai, é a tristeza, não no caso do texto aqui que fala que o irmão ficou com ciúmes. Mas nós temos que ser como o Pai, e nós devemos nos alegrar quando um filho volta para casa. Irmãos, o que eu quero falar para vocês hoje, não importa a luta que você está enfrentando, não importa a dificuldade ou o tamanho do problema que você está enfrentando, pode ser um gigante igual o Paulão, comparado ao Mota. Meus queridos, o nosso Deus é o Deus do impossível, e não há impossível para Ele. É o Deus que abriu o mar, que mandou as pragas para o Egito, que enquanto o povo lutava e Moisés mantinha os braços erguidos, Ele dava a vitória para o seu povo, que levou eles até a terra prometida, terra que mana leite e mel, e deu a vitória, e protegeu o seu povo através de todo o tempo, através de domínio persa, através de domínio romano, através das guerras, através do extermínio ali durante a Segunda Guerra Mundial, e levou o seu povo de volta, e faz o mesmo com nós que somos o seu povo. E o texto também nos diz, e até a música ali que eu normalmente escuto com o Nani Azevedo, que fala: se meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, eu com o mel puro das rochas o sustentaria. Se me buscasse e me servir com integridade, eu abriria as janelas do céu. E é isso que Ele quer fazer para você. Ele quer abrir as janelas do céu. Então não importa o problema que você tem enfrentado, não importa o tamanho da luta, seja ela de saúde, financeira, de relacionamentos, o que for, Ele te protege, Ele cuida e Ele zela de você, por você. E não importa o quão longe dEle você tem andado, o quão profundo você tem ido no seu caminhar longe dEle, Ele está sentado. Eu imagino que aquele pai, a parábola não relata, mas eu imagino que aquele pai todos os dias sentava na porta de casa esperando o seu filho voltar. E quando ele viu aquele jovem vindo longe ainda, ele deve ter dado um pulo de alegria e correu como se fosse ali, estamos no fim das Olimpíadas, mas imagina aqueles 100 metros livre, que os homens conseguem correr em 9 segundos. E ele deve ter corrido muito mais rápido que eles. E ele abraçou o seu filho. E ele se encheu de alegria. E celebraram. E é isso que Ele também quer fazer comigo e com você. Quando nós decidimos ser como o filho pródigo. Quando nós estamos desejando comer a comida dos porcos. Estamos imundos igual aos porcos. Para Ele não tem distância, não tem altura nem profundidade, não tem nada que nos separe do amor dEle. E Ele te ama e Ele te protege. Então que hoje você possa ter esse entendimento, que o nosso Deus nos ama e que o nosso Deus nos protege e que Ele é o nosso Pai.
E que se nós pedimos pão, Ele não nos dará uma pedra. Se pedimos um ovo, Ele não nos dará um escorpião. Então que você possa ter essa certeza no seu coração, que independente do problema que você tem enfrentado, a luta que você tem enfrentado, essa luta não é sua, essa luta é dele. Independente do quão longe você tem andado, Ele está sentado à porta, esperando que você volte para casa. E todo dia é uma chance de voltar para casa. Queria chamar o pastor Clóvis aqui para orar. E que a gente pudesse ter essa oportunidade aqui hoje. Que se você está enfrentando um problema maior do que você consegue carregar, um problema que você olha e fala, olha, são 3 exércitos vindo contra mim, eu não tenho força para isso. Ou se você tem se sentido hoje como quem deseja comer a comida dos porcos e quer voltar para casa, quer voltar para o Pai. Se você tem enfrentado qualquer uma dessas situações, que você possa ficar de pé e que a gente possa orar por você. E nós sabemos o Pai a quem nós servimos e que Ele vai agir no momento certo. E quando você chegar diante dessa batalha, você só verá os corpos no chão, porque Ele já lutou por você. E quando você estiver vindo pelo caminho pensando, o que eu vou falar para o meu pai? E Ele vai falar, filho, não fala nada. Agora é festa, porque você voltou para casa. Então que a gente possa orar neste momento e celebrar, porque o Senhor já nos deu a vitória. E Ele já nos abraçou e nos pôs o anel de filho nos dedos. Amém? Louvado seja Deus por esta palavra. Nós vamos orar a um Deus que é o nosso Pai. O Pai protetor, o Pai amoroso, o Pai acolhedor. E na condição de filhos, nós nos achegamos a Ele, derramamos o nosso coração e desfrutamos daquilo que Ele tem para nos proporcionar. Ore como filho, derrame o teu coração como filho, fale com o Pai. Querido Deus, queremos nesta manhã te agradecer pela oportunidade tão preciosa que nós estamos tendo, a oportunidade de ouvirmos a tua palavra, a oportunidade de sermos ministrados, ó Deus, por esta mensagem tão abençoadora. Esta mensagem, ó Deus, que veio nos lembrar de que o Senhor é o nosso Pai, o Pai amoroso, o Pai que nos protege, o Pai a quem temos acesso e podemos derramar o nosso coração diante do Senhor, quando muitas vezes, Senhor, nos vemos cercados, Senhor, de lutas, desafios, percebemos às vezes o medo, o pavor tomar conta do nosso coração, assim como foi com Josafá. Ó Deus, ele pôde recorrer, ele pôde orar, ele pôde clamar e ele pôde receber do Senhor o livramento e a proteção. Assim como aquele filho, Senhor, o filho pródigo, que um dia deixou a casa paterna, deixou o cuidado paterno e foi se aventurar por tantos caminhos perigosos, ó Deus, onde ele experimentou, Senhor, tanto sofrimento, tanta vergonha, tantas dores, mas ele decidiu voltar aos braços do Pai, à casa do Pai. É nesta condição, Senhor, que muitos nesta manhã, ó Deus, estão se voltando a Ti, Senhor, se reaproximando, Senhor, buscando uma reconciliação, Senhor, se dispõe
dispondo realmente a uma vida nova com o Senhor. E nós sabemos que o Senhor sempre nos acolhe, o Senhor sempre acolhe o filho que decidido, Senhor, a retomar a caminhada. Então nesta manhã, Senhor, onde tem alguém orando conosco, na perspectiva desta ministração, na perspectiva desta palavra, ó Deus, que possa realmente sentir-se acolhido, amado pelo Senhor, e que a partir de hoje, ó Deus, uma nova vida seja recomeçada, um novo propósito. Senhor, nós oramos na certeza de que a Tua palavra, ó Deus, hoje enviada através do Teu servo, cumprirá nos corações o propósito para o qual ela foi enviada. Ó Deus, todo aquele que receber esta palavra, que ouviu e ouvir esta palavra, Senhor, certamente a Tua palavra cumprirá o propósito nos corações que a receberem. Senhor, eu quero pedir que o Senhor continue abençoando a vida do Ismael, Senhor. Juntamente com ele, a Fanny e o Ângelo, Senhor. Que esta família esteja sempre no centro da Tua vontade, o lugar mais certo e seguro para estar. Continue abençoando, ó Deus, a Tua igreja e todas as famílias que compõem o Teu povo. Assim nós oramos na certeza de que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Oramos na certeza de que a Tua mão está estendida, os Teus braços abertos para nos acolher sempre. Oramos no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso amado Pai, a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, a comunhão, a consolação, o poder e o batismo no Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e para todo sempre. Amém.